Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de renovarmos a nossa consagração ao Espírito Santo, vamos prosseguir na nossa reflexão em torno do ato de consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Estamos hoje no 6º vídeo sobre este mesmo assunto, que vai tratar deste pedacinho da oração que nós fazemos. Nela, na igreja, eu quero viver e morrer servindo a todos como Jesus serviu. No vídeo passado, nós falávamos sobre, refletíamos sobre a declaração que nós fazemos, o pedido que nós fazemos à Nossa Senhora, pedindo que ela nos tomasse pela mão, nos tome pela mão, nos eduque e nos conduza nos caminhos da obediência a Deus Pai e à Igreja, que confessamos como una, santa, católica e apostólica. A consequência desta declaração que o nosso coração faz, reconhecendo aonde nós queremos viver e morrer, nós temos muito que agradecer a Deus por isso. Nós queremos viver e morrer na igreja, como cristãos católicos. Mas existe uma maneira de nós vivermos e darmos a nossa vida nela, na igreja. Esta maneira foi a mesma que Jesus viveu quando passou por este mundo, fazendo o bem, servindo a todos. E nós queremos progredir cada vez mais neste serviço aos nossos irmãos, sem fazer nenhuma acepção de pessoas, mas principalmente queremos servir aos nossos irmãos na fé. E dentre esses nossos irmãos na fé, priorizamos, eclesialmente falando, aqueles que fazem o mesmo caminho juntos que nós fazemos na nossa comunidade. Então nós precisamos revestir o nosso coração de muita ação de graças a Deus, pela nossa vocação cristã católica. Nós somos muito privilegiados, primeiro por sermos cristãos. E dentro do cristianismo, por causa de divisões, são vários segmentos de Jesus Cristo dentro desta religião cristã, nós somos privilegiados por sermos católicos. E por mais que reconheçamos os limites dos filhos da igreja, por mais que nós nos sintamos também limitados na nossa vivência cristã, nós continuamos sentindo o transbordamento da alegria pascal no nosso coração por sermos católicos. No batismo que recebemos, Deus nos deu a vida nova, a vida do ressuscitado está em nós, pelo sacramento do batismo. Nós temos, portanto,
a mesma força do Espírito Santo que agiu em Jesus, atuando em nós. O Espírito Santo nos configura a cada dia a Jesus Cristo. E por Ele, com Ele e nele, nós adoramos, glorificamos, bendizemos, agradecemos a Deus por toda a graça que nós recebemos. A nossa alegria pascal, concedida a nós pelo batismo, nos faz, aliás, o nosso batismo, que transborda do nosso coração de alegria pascal, está presente por conta de que nos tornamos, pela força da graça batismal, ramos da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Nós somos constituídos como ovelhas do rebanho de Jesus. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. Isto deve encher o nosso coração e suscitar em nós o desejo de conhecermos cada vez mais este reino de Deus iniciado na Igreja Católica. Nós precisamos conhecer para amar. Nós precisamos penetrar um pouquinho mais no conhecimento da Igreja. O que é a Igreja? Quem é a Igreja? Para que o nosso amor cresça ainda mais por Jesus Cristo e pelos irmãos que compõem este corpo de Cristo. E nos empenhemos também para que cada vez mais aqueles que estão fora do corpo de Cristo venham um dia a se inserir neste corpo. Nós já falamos no vídeo passado, então, sobre a Igreja una, santa, católica e apostólica. Agora, nós precisamos sondar o nosso coração a respeito da qualidade da nossa inserção nessa que nós consideramos e sabemos ser a Igreja una, santa, católica e apostólica. Para que o nosso falar com Deus, nela eu quero viver e morrer, servindo a todos como Jesus serviu, seja uma fala verdadeira, autêntica. Então, por isso, nós nos identificamos também com essas 4 características da nossa Igreja Católica. Então, eu quero viver e morrer colaborando com a unidade da Igreja, começando por buscar em Deus a minha unidade pessoal. Infelizmente, cada ser humano, cada um de nós somos muitos. Não somos uma peça única, porque o pecado estraçalhou com a unidade interior que o primeiro casal tinha antes do pecado. Então, nós precisamos recuperar esta unidade pessoal. Na medida em que a recuperamos, nós vamos tentando fazer a nossa parte, nós vamos tentando servir à construção da unidade da Igreja. Mas também a nossa Igreja é santa.
E quando eu digo nela eu quero viver e morrer, eu estou dizendo que eu quero que a minha vida, seja vivendo, seja morrendo, colabore para que a igreja seja cada vez mais santa. Para isso eu preciso e tenho que contar com a graça de Deus. Mas a graça de Deus supõe também que eu faça alguma coisa da minha parte, na busca de uma santidade pessoal. Porque é na medida em que cada um de nós se esforça para ser santo, para colaborar com o Espírito que nos santifica, é que a igreja vai se santificando. Isso é muito bonito. Também nós confessamos a catolicidade da igreja. Uma igreja que está espalhada pelo mundo, obedecendo a ordem que Jesus deixou antes de deixar este mundo. O que ele disse? Vão, evangelizem, batizem, façam novos filhos, para que o meu reino cresça neste mundo. Então, se eu quero viver e morrer na igreja, nela eu quero viver e morrer, eu tenho que levar a sério isto que eu falo em termos de levar o meu chamado de seguidora, de continuadora da obra de Jesus, levar este chamado a mais pessoas. Suplicar ao Espírito Santo que nos use como instrumentos para colaborar com a graça que não falta para ninguém, a fim de que aqueles que ainda estão fora do rebanho de Jesus, do redil de Jesus, venham um dia a fazer parte desse rebanho. Então, a obra da evangelização não é opcional para nós cristãos católicos, para nenhum cristão. É uma obrigação que se me impõe pelo fato de eu ser seguidora de Jesus. São Paulo é que tem aquela expressão bonita: ai de mim se eu não me evangelizar. Ai de mim se eu não me gastar para que outras pessoas se abram à graça da conversão e do batismo. E, finalmente, nós confessamos que a nossa igreja é apostólica. Seus fundamentos estão na pedra angular, que é Jesus Cristo, mas essa pedra angular está subtendida naquela pedra da qual falou Jesus para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, nós, da Nova Aliança, que queremos fazer desta consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, somos chamados a ajudar o corpo místico de Jesus a se tornar cada vez mais conformado com a pessoa de Jesus, com os seus ensinamentos, mas também com a continuidade e a atualização desses ensinamentos através dos apóstolos do passado e daqueles que são os sucessores dos apóstolos ao longo da história. O Papa e os bispos em comunhão com a Sagrada
tradição. Então, tudo isto está expresso no desejo que nós falamos a Nossa Senhora, quando nós dizemos na igreja: eu quero viver e morrer. Então, para que isso seja uma realidade, gostaria de comentar um pouquinho com vocês o profeta Isaías, que, aliás, Rodrigo, eu preciso corrigir, viu? No e-mail que eu passei, eu pus Salmo 12:3 e não é. É Isaías, capítulo 12, versículo 3. Diz assim: com alegria tirareis ou bebereis água nas fontes da salvação. Então, para que nós possamos viver e morrer com Cristo, por Cristo e em Cristo, eu preciso me alimentar, beber da água da fonte da salvação, que é Jesus Cristo, é o próprio Jesus. Mas, como não se entende um Jesus sem a igreja, nós podemos dizer que essa fonte da salvação, que é Jesus, nós encontramos de uma maneira privilegiadíssima na nossa igreja. Por quê? Ela é a depositária de todos os dons, de toda a graça, da própria vida e da própria missão de Jesus, através dos sacramentos. Quando nós recebemos os sacramentos, nós recebemos daquela água que jorrou do coração de Jesus na cruz, crucificado. Então, este privilégio de termos uma vida sacramental que nos põe em contato direto com esta graça de Jesus Cristo é que nos dá força para nós vivermos de acordo com o Evangelho e morrermos também. Morrermos cada dia para nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo: eu morro todos os dias. Eu morro um pouquinho todos os dias para mim mesmo, numa linguagem espiritual. Se bem que o nosso próprio corpo sente, principalmente depois que ele chega no pico, né? A nossa vida é uma ascensão maravilhosa. Humanamente falando, fisicamente falando, nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, aí de repente começa, precisa usar óculos, aparelhinho de ouvido, vai pifando, as coisas vão pifando em nós. Por quê? Fazem parte da nossa materialidade. E tudo que é material acaba. Então existe aquela morte que é a morte mesmo, que chega para todos, o fim da nossa jornada nessa história, né? Mas existem aquelas mortes diárias diante de situações em que ou eu agrado a Deus, ou eu me agrado, ou vou agradar o outro, sacrificando a fidelidade a Deus. Quando eu sou capaz de me sacrificar os meus desejos, meus sonhos, quando estes se opõem ou não correspondem muito bem aos projetos, aos planos de Deus, eu estou morrendo, mas uma morte que significa vida. Na verdade, quando eu morro para mim mesma, eu estou deixando que a graça de Deus me reconstitua, espiritualmente falando. Eu estou também fazendo uma Páscoa. Isto é, passando da morte
ao meu eu para a vida de Deus. É bonito isso, não é, gente? Nossa, pelo menos a teoria é, né? Agora, quando nós fazemos disso um programa de vida, que é a tentativa que nós estamos querendo nos motivar para aprendermos e vivermos esta morte contínua e diária. No nosso curso que estamos fazendo nesse 2018, que marca os 33 anos da nossa comunidade, graças a Deus, esse curso esse encontro de formação, na verdade, para toda a comunidade, que é o caminho dos ascetas, dos padres da igreja na vida da ascese cristã, caminhos de perfeição. Então, colocado esta base, né, que nos dá força e coragem para assumirmos este viver e morrer na igreja, nós temos que entender e temos que tentar dar uma resposta para uma pergunta: de que maneira nós queremos nela viver e morrer, na igreja viver e morrer? Nós mesmos damos a resposta na nossa consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Quando nós dizemos servindo a todos como Jesus serviu. Há muitas outras maneiras de viver e morrer pelo Cristo total, cabeça e membros. Mas para nós, essa maneira de viver e morrer para o Cristo total, este como viver e morrer, é através do serviço. De que maneira? Como é que nós entendemos esse serviço? Primeiro, viver o serviço sem escolher aonde servir e a quem servir. Desde que a comunidade precise de mim, alguém precise de mim, e eu posso dar do meu tempo, eu posso aderir a este serviço que eu vejo não como uma obrigação. E se fosse obrigação, ainda seria muito válido. Porque a obrigação dos filhos para com os pais, obrigação, é honrá-los, é respeitá-los e é servi-los, como eles nos serviram quando éramos pequenos. E hoje em dia, gente, quantos filhos adultos já casados precisam da mãozinha do pai, da mãe, ainda que eles não tenham mais a força que eles tiveram no passado. Então, é um dever. É nosso dever e nossa salvação servir a comunidade que não poupa esforços para nos formar e colaborar com a graça que age no coração de cada um, para que cada um se pareça mais com Jesus Cristo, nosso Senhor. Se deixe conduzir pelo Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, servindo a todos sem escolher o serviço, mas respondendo às necessidades da comunidade, principalmente os fraternos. E se você, meu querido filho da fraternidade,
Se você não dá conta disso que eu estou falando, por favor, crie coragem e não faça por você um grande serviço. Não perca seu tempo aqui. Você não é chamado à vida de fraternidade se você não tem esta iniciativa de servir. Um fraterno não pode ficar esperando o pedido de ninguém para acudir aqui ou ali. Não pode ser passivo. Tem que ser ativo. Isto é, tem que enxergar aonde estão precisando de mim e aonde eu posso dar o melhor de mim. E uma outra maneira de servir a todos como Jesus serviu é amando as pessoas a quem eu sirvo. Amando com o amor de Deus, o amor com que Deus me amou, dando a vida em Jesus Cristo. Dando a vida, dando a minha melhor parte. Não deixem para ficar na minha idade para você se gastar por Deus. Por quê? Porque a tendência nossa, a natureza nos vai incapacitando cada vez mais de fazer coisas para Deus. Então, isto já foi parte da nossa vida no passado, né? E se ainda nós temos resistência, se ainda nós temos tempo, se ainda nos resta saúde física para dar a vida, que seja agora, que seja neste momento de cada um, não é? Amando as pessoas a quem servimos, amando o amor que dói, o amor exigente, o amor em favor de todos aqueles que Deus me confiou. Um amor de sacrifício, que sabe sacrificar o melhor de nós pela causa do corpo de Cristo, que é a igreja, na sua totalidade. Servir o corpo de Cristo na sua totalidade e na sua particularidade, que é a nova aliança. Servindo o particular, você está servindo o geral. Então, meus queridos, servir a Deus na comunidade Nova Aliança, servindo a Deus na fraternidade Nova Aliança, nós temos a certeza que nós estaremos servindo a igreja. E qual é o nosso serviço essencial, senão a formação dos membros do corpo de Jesus? O fazer despertar nas pessoas o gosto pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Chegamos ao final da nossa formação e agora eu quero deixar para vocês 3 perguntinhas para que você responda por escrito, porque fazendo por escrito você organiza o seu pensamento. Primeira pergunta é: que ponto deste vídeo chamou mais a sua atenção? Um pontozinho. Repito o que eu já falei lá para trás. Tem 5 pontos, 3 pontos. Então, desses 5 ou desses 3, você vai escolher aquele que você julga o mais importante. Segunda pergunta: como vai o seu ato de consagração diária a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora?
Isto é uma oração que nós fazemos com o coração. O coração. E a terceira pergunta: como tem sido a sua dedicação? Sobretudo no seu serviço à Igreja Total, na comunidade Nova Aliança, na fraternidade Nova Aliança. Como tem sido o seu serviço? Meus queridos, fiquemos todos, na graça de Deus, agradecidos a Nossa Senhora, a São José, a quem consagramos o ano de 2018, um ano josefino. Ele que é o nosso patrono da nossa comunidade, ele que é o nosso administrador financeiro, ele que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso diretor espiritual, ele que está nos acompanhando neste ano em que trabalhamos a virtude da humildade. Como é que nós estamos vivendo este ano josefino também? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.